Boa tarde. Estamos no ar com mais um programa Voto a Voto desta quarta-feira, 31 de outubro. O nosso primeiro entrevistado é o deputado federal Átila de Freitas Lira, que já se encontra aqui no nosso estúdio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Arlete. Boa tarde, Teresina. Boa tarde, Timon e todo o Piauí. É um prazer tê-lo conosco. Da mesma forma. Deputado, o senhor foi o deputado mais votado nas eleições de 86 no município de Teresina e em todo o estado do Piauí. E agora o fato repetiu-se nas eleições de 3 de outubro. Qual o segredo para tanto sucesso político? Bem, Teresina é uma cidade que aqui eu vivo, me dedico desde do início da minha juventude, da minha infância. E minha fase de trabalho foi toda em Teresina. Eu acredito que a minha relação com Teresina tem uma série de razões. Primeiro, aqui eu fui secretário do Trabalho e Ação Social no governo de Dr. Disseu Arcoverde. Eu fui secretário muito jovem. Aos 25 anos eu já era secretário do Trabalho e Ação Social. Posteriormente, eu fui superintendente de saúde. E depois secretário de Educação no governo Hugo Napoleão. Em todos esses momentos da vida política e pública do Piauí, eu desenvolvi um grande trabalho em Teresina. Na área de saúde, com os hospitais HGV, Maternidade, Areolino de Abreu. Implantei o Laboratório Central de Saúde Pública, iniciei o projeto de construção do Hemocentro. Esse foi o período em que eu trabalhei no governo Lucídio Portela. E como secretário do Trabalho e Ação Social, eu tive um contato muito grande com os bairros, com as associações, com os sindicatos. Naquela época do governo Dr. Disseu Arcoverde, nós implantamos centros sociais em vários bairros de Teresina. E o trabalho mais recente, que me deu uma maior aproximação com Teresina e com o magistério, com o setor de educação, foi como secretário. Aqui em Teresina, no governo Hugo Napoleão, eu construí escolas em todos os bairros. Ampliei escolas, só no início do projeto Vencer, nós construímos cerca de 120 salas de aula. Aqui em Teresina também eu criei a Universidade do Estado, criei a TV Educativa e a campanha política como prefeito de Teresina, em que em 85 e 88 também aumentou a minha relação com a cidade. E então eu vivo aqui, trabalho aqui, eu acredito que esse trabalho em todos os bairros de Teresina e junto aos professores me dá a condição de ser reconhecido como um político que teve uma atuação representativa na área de educação, na área de saúde, na área de promoção social, e eu acho que é por aí que se elege o candidato, é pelo trabalho. Deputado, há 2 dias atrás, aproximadamente, esteve em Teresina visitando o Piauí o senador João Calmon, a convite do senhor. Por sinal, eu tive um enorme prazer em entrevistá-lo. Eu gostaria que o senhor falasse da visita do senador ao Piauí. O senador João Calmon, todos conhecem. É o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. E é um homem que teve e tem um papel muito importante na questão educacional. Ele é que foi o grande batalhador pela definição na nossa Constituição de percentuais, destinando recursos para a educação. Ele que é o famoso autor da emenda que teve o seu nome, Emenda Calmon. E o senador João Calmon é um homem que vive permanentemente lutando por verbas públicas para a educação, pela valorização do magistério, pela nossa escola. E aqui no Piauí, ele tomou conhecimento, aliás, em Brasília ele tomou conhecimento, que no Piauí tinha um projeto, tinha um município com um grande trabalho voltado para o ensino. E ele procurou conhecer, é o município de Dom Inocêncio, é um município liderado por um grande educador, que é o Padre Lira, que há 27 anos desenvolve um trabalho voltado para a educação naquela região. Anteriormente era a região de São Raimundo Nonato, era a Fundação Ruralista, e hoje é o município de Dom Inocêncio. E ele foi lá, constatou a realidade, que realmente é um fato inusitado, o que acontece em Dom Inocêncio. Lá as escolas funcionam em tempo integral, lá todas as crianças
na chamada faixa obrigatória de escolarização, estão todas estudando. Lá a frequência das crianças é total, a repetência é insignificante, o índice de alfabetização praticamente é total. Então, nós temos um município modelo, município de alfabetização total, município em que as crianças estudam integralmente, município que tem um ginásio. O Brizola não fala muito no CIEPS, que todo mundo aí comenta, e que foi sua bandeira de luta como governador, inclusive na sua reeleição, pois o Padre Lira faz em Dom Inocêncio o que o Brizola tentou fazer no Rio de Janeiro. Lá eles têm a escola de 1ª a 4ª série em tempo integral e tem o ginásio, que tem o nome de Hugo Napoleão, em tempo integral. Então, o modelo educacional do Padre Lira é o modelo que todos os municípios têm, só que lá funciona. Lá não há greve porque ele paga os seus professores no tempo certo, qualifica os professores, tem uma política de remuneração adequada aos seus meios. Portanto, a educação lá é modelo porque funciona bem. E o senador foi lá e ficou impressionado com a luta do Padre Lira pela educação naquela região. E, além do mais, o que ele ficou mais impressionado, além da eficiência, da dedicação dos professores, do Padre Lira, ele ficou impressionado porque lá não há recursos, por exemplo, do governo federal. Lá o Estado não tem dado o menor apoio a ele e, portanto, ele vive por conta de contribuições que ele tem de pessoas de outros estados e vive por conta de recursos do município. O Padre Lira é um padre interessante, é um prefeito interessante. Ele todo mês vai à rádio de São Raimundo Nonato, que fica ali vizinha do Inocêncio, e presta conta do dinheiro que ele recebeu do Fundo de Participação. Ele detalha. Isso, inclusive, alguns prefeitos da região não gostam, porque é o único município também que, além de ser um município educado, que faz educação, é um município que presta contas todo mês daquilo que ele recebeu do povo, do governo federal e onde aplicou. Então, o senador João Calmon saiu daqui do Piauí, de Teresina, impressionado com a eficiência, com o exemplo do Padre Lira. E também saiu impressionado com a situação das nossas escolas no Piauí. Ele teve contatos com dirigentes educacionais, teve contato com representantes de associações do magistério e foram apresentados relatos para ele da situação de nossas escolas, do atraso no pagamento dos professores, no nível de remuneração dos professores do Piauí, no quadro comparativo entre professores do Piauí e do Maranhão. Então ele saiu, se por um lado, maravilhado com a obra educacional do Padre Lira, ele saiu abismado com a situação em que se encontra as nossas escolas, como também ele também teve a oportunidade de saber que as coisas não vão bem de maneira geral. É um grande exemplo a ser seguido. O Padre Lira, inclusive eu chamo a atenção, e até o senador João Calmon mostrou isso. Interessante é que o trabalho de Dom Inocêncio, do Padre Lira, ele é muito mais conhecido em Brasília, inclusive na Inglaterra tem um livro escrito sobre a obra do Padre Lira do que propriamente no Piauí. Justamente essa desinformação é que nós estamos procurando fazer com que educadores, autoridades públicas se interessem, não só em procurar ajudar o padre na sua obra educacional, como também ajudar o padre na questão da sobrevivência nessa seca miserável que nós estamos enfrentando em todo o Piauí. Ajudar o padre na merenda escolar, que não chega lá. Ajudar o padre num programa de saúde que possa completar a ação, vamos dizer, global do seu governo. Mas também é importante que a gente conheça Dom Inocêncio para servir de exemplo aos outros prefeitos, ao governador, aos secretários de educação. Ninguém precisa se zangar. É só ver o que ele está fazendo e se tocar e buscar fazer bem aquilo que é obrigação nossa. Bom, vamos falar do governo Collor de Mello.
O plano de reajuste na economia nacional, ele tem servido para contribuir de sobremaneira para as tensões sociais. O senhor, como parlamentar e como economista, o senhor acredita na viabilização desse plano? Quer dizer, o senhor acha que o Brasil hoje vive numa recessão econômica ou numa depressão? Eu vejo o seguinte, eu não posso advogar o ceticismo. Eu, inclusive, como deputado, atendendo a um chamamento nacional, apoiei o chamado Plano Collor. Entretanto, a execução do Plano Collor está enfrentando grandes dificuldades. O plano tem tido acertos em alguns setores, tem segurado um pouco a expansão da inflação, mas nós estamos preocupados hoje. A inflação já começa a tomar ritmo que pode comprometer o plano e, vamos dizer, levar a nossa sociedade a uma falência completa. Entretanto, o governo federal, na sua política econômica, tem se equivocado em alguns aspectos. Por exemplo, a política salarial. O governo tem segurado os reajustes salariais, tanto de trabalhadores, mas sobretudo de servidores públicos. Isso tem provocado um achatamento e tem prejudicado a economia num certo aspecto. Por exemplo, não é só olhar na questão da sobrevivência do trabalhador ou do servidor, mas a massa de salários, que é um grande componente na movimentação da economia, tem se reduzido muito. Não só a nível de Brasil, mas também a nível, por exemplo, de Teresina. E isso está comprometendo as atividades econômicas, o comércio, a indústria. Por outro lado, o governo Collor, ao achatar os salários, vamos dizer, a frear essa demanda por novas mercadorias, por consumo, o governo Collor também está cometendo um erro que eu acho gravíssimo. Ele está mantendo as taxas de juros em níveis muito elevados, o que prejudica, por exemplo, o comerciante no desconto da sua duplicata, prejudica o comerciante em ampliar o crédito para o consumidor, prejudica o industrial, vamos dizer, no aumento dos seus estoques de matéria-primas para poder atender melhor o comércio. Então, essas taxas elevadas poderão levar o país e as empresas à bancarrota. Hoje o Piauí e o Brasil, de maneira geral, já está tendo problemas seríssimos. Nós vimos aí a concordata da Pernambucana, nós vimos a concordata de algumas empresas. Essas concordatas poderão, vamos dizer, agravar a nossa situação, e o país que está, vamos dizer, numa recessão, numa redução da atividade econômica, o país pode entrar numa depressão, que é um quadro muito mais crítico da economia, o que vai significar não só o desemprego generalizado, como a falência de inúmeras empresas, o que vai desorganizar completamente a economia. Deputado, essa crise toda, essa problemática toda, o senhor acha que isso aí foi a causa do afastamento do povo das urnas, caso das abstenções, dos votos nulos? Pode ter contribuído para isso? Bem, as urnas nós temos esse problema dos votos em branco, uma série de razões. Nós temos a questão da chapa, que é complicada, foi complicada no primeiro turno, mas não deixa de ter razão essa questão da abstenção, sobretudo no Sul, pela esperança depositada no governo Collor e pelas dificuldades que a população está enfrentando nesse momento. Mas o governo Collor é um governo muito preocupado com a questão da opinião pública, com a questão da sua eficiência. Eu acredito que ele vai buscar, vamos dizer, dar resposta imediata a uma série de dúvidas que nós temos hoje e que não é possível você aguentar muito mais tempo, por exemplo, segurando os salários. Você não pode aguentar mais tempo crescendo essa taxa de juros. Não há quem possa financiar a produção, financiar o comércio com essa elevação crescente das taxas de juros. O senhor apoia o candidato ao governo do Estado, Dr. Freitas Neto. Qual a análise que o senhor faz no primeiro turno e as previsões para o segundo? Bem, eu acho que o Freitas teve um desempenho excelente no primeiro turno. Teve quase 60 mil votos sobre o candidato do governador. E eu tenho, vamos dizer, os indicadores e uma certeza muito grande
de que o resultado, e aí estão os indicadores mostrando a tendência de um resultado favorável à sua candidatura. Pela sua proposta, pelo seu trabalho, pelo resultado do primeiro turno e pelo fracasso muito evidente do governo estadual. Eu acho que servidor público que está aí com seus vencimentos em atraso, com seus vencimentos baixos, e que está atento, vamos dizer, ao andamento do governo, não vai votar no governador ou nos seus candidatos. Eu acho que quem trabalha no serviço público estadual, mesmo tendo votado no primeiro turno, não vai votar agora no segundo turno num candidato que está comprometido com um governo que, por mais que o pessoal se zangue, mas não é possível você tampar o sol com a peneira desse jeito. O governo fracassou, o governo não está dando certo. O governo não, vamos dizer, está sendo correto com os servidores públicos. Não adianta o UOL às vezes fica zangado. Mas o UOL tem de compreender que ele não pode continuar defendendo um governo que acabou com os servidores públicos, um governo que não é correto com o trabalhador, um governo que desviou a merenda escolar, um governo que cometeu uma série de erros. Então, paciência. O UOL, eu tenho todo apreço a ele, trabalhamos juntos, fizemos carreira na administração pública no governo de Seu Arco Verde e em outras oportunidades tivemos uma grande convivência, inclusive eu era secretário do Trabalho e Ação Social, ele era o prefeito de Teresina, realizamos uma série de trabalhos comuns, mas lamentavelmente ele errou ao se juntar a um governo que ele também é responsável, porque elegeu esse governador e tem sido solidário a tudo que é de errado no governo. Agora mesmo na Polícia Militar, nós tivemos aquele conflito entre inativos e militares da ativa. Mas por quê? Porque o pessoal está com fome, não recebe em dia e você não pode responder com baionetas. Você tem que responder com salários. Bom, nós vamos para um bloco de comerciais e voltaremos logo em seguida. Instantinho só. Ainda continua aqui no nosso estúdio o deputado Átila Lira. Deputado, ainda há pouco o senhor se referiu ao professor Uol Ferraz. O senhor tem, me parece dito, ou colocado ele como responsável pela cassação do mandato do então vereador Jesualdo Cavalcante Barros. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Seguinte, às vezes, isso é uma história que é muito contada aqui em Teresina. E às vezes o UOL fica até zangado com essa história da cassação do Jesualdo. Mas isso aí isso é o que aconteceu realmente. Em 64, o UOL era o presidente da Câmara de Vereadores. E ele assinou a cassação do Jesualdo. Ele era o presidente da Câmara, reuniu a Câmara e promoveu a cassação. Isso é uma coisa inquestionável, é uma coisa constatada pela própria história, pelos anais da Câmara e pelos documentos. E está vivo aí o nosso vereador daquela época, que hoje é deputado estadual, é deputado federal também, o Jesualdo Cavalcante. Isso aconteceu, não adianta ele tentar. Eu tenho todo apreço a ele, mas ele não pode continuar, por exemplo, negando. A carreira política dele foi feita sempre no período da Revolução, foi toda durante o período militar. Ele não pode tentar negar isso, não, e nem, vamos dizer, se sentir constrangido nisso. Ele foi um homem que serviu muito bem a Revolução, inclusive a cassação do Jesualdo, ele usou em várias oportunidades perante, vamos dizer, o comando militar em Teresina, para mostrar que era um homem ligado aos militares. Isso foi uma fase na história do Piauí, na história do Brasil. Isso aí ele não pode esconder. Eu não quero mais tratar desse assunto, porque é uma coisa já batida e que todo mundo sabe, inquestionavelmente, é um fato que aconteceu, que maculou a liberdade política em nosso Estado e que ele foi o responsável. Aqui não se trata mais desse assunto. Não, de forma nenhuma. E para finalizar, quais são as estratégias para ganhar as eleições do 25 de novembro? Bem, é ir atrás do povo mesmo. É conversar com o povo, mostrar as propostas, discutir, tentar, vamos dizer, comparar as questões, mostrar os candidatos, conversar com o povo. E graças a Deus, eu acho que Teresina me conhece muito bem, o Piauí também, e
Eu não quero entrar em detalhes do que nós vamos fazer, mas o importante é que nós vamos buscar uma maior aproximação justamente na discussão daqueles problemas e buscar para o nosso lado alguns que não votaram conosco no primeiro turno, mas que, se Deus quiser, com todo o povo do nosso estado, Teresina vai marchar unida em torno do nome de Freitas Neto. Bom, deputado, nós agradecendo a sua presença no nosso programa e desejamos muita sorte para o senhor. Muito obrigado também. E muito obrigado a você por essa oportunidade de estar aqui falando, através dessa grande emissora que é a TV Timon, falando para Timon e para Teresina. Vamos para um bloco de comerciais e voltaremos já no mesmo horário.